Nossa Bíblia, livro do Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ver os versículos de 1 até 14 de João. Esperar você achar aí. Hoje em dia, antigamente a gente sabia que as pessoas estavam achando quando parava o barulho das folhas das páginas. Hoje em dia não tem barulho, é tudo no celular, né? Então você tem que olhar assim, deixa eu ver se o pessoal está abrindo a Bíblia. João 18. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois já tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e disse: a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. E mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse, sou eu, respondeu eles. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde a espada e volta ela de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro levaram Jesus à casa de Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Nós vamos ler até aí. O que está acontecendo aqui? Lembrando aí, recordação. Rapidinho, review. Jesus tinha jantado com os discípulos naquela mesma noite. Ele tinha no começo da tarde, lá por volta das 6 da tarde, ele tinha jantado com os discípulos no cenáculo, a última ceia. Aquela famosa do quadro do Da Vinci, não é? Aquela ceia, estava lá, ele jantando, não igual aquela ceia, nós já vimos aqui, mas você lembra daquele quadro, então fica para você aquela ceia. Ele terminou o jantar, jantaram, Jesus então começa uma caminhada de mais ou menos 30 minutos, saindo do cenáculo, onde eles jantaram, até o Monte das Oliveiras. Nessa caminhada, Jesus passa pela entrada principal do templo, vê ali uma videira que era de ouro, que era a decoração de um dos umbrais das portas do templo, e ele faz a pregação dos ramos. Passado dali, Jesus ora. E aí Jesus faz aquela oração que foram as duas últimas que nós estudamos. Primeiro ele ora por si mesmo, e na semana passada o pastor Márcio mostrou que ele ora também pelos discípulos, pelos 12, pelos apóstolos, e depois ora por todos nós, os convertidos, aqueles que são da igreja do Senhor Jesus. E aí então, esse texto inicia com a fala da seguinte maneira, depois de dizer essas coisas. Que coisas? Essas coisas que ele disse lá no cenáculo, as coisas que ele disse da videira, a oração final dele. Então, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, o último discurso de Jesus, ele está dizendo, quando Jesus terminou de dizer tudo o que ele tinha para dizer, então ele entra no jardim das oliveiras. Ok?
Vamos dar uma olhada nisso aí no mapa, para a gente se localizar no GPS. Ok, tem que ligar primeiro. Está aí a cidade de Jerusalém, ok? Cidade de Jerusalém com as suas muralhas em volta. Essa aqui é uma réplica, né, uma reconstrução das muralhas de Jerusalém nos tempos de Jesus. Nós temos aqui o templo e o pátio do templo. Você vê que o templo tem divisões dentro, né? Lá dentro tem o pátio dos judeus, das mulheres e dos prosélitos. O pátio dos judeus, os homens poderiam inclusive entrar aqui dentro, nessa parte mais interior. E do lado de fora, o pátio dos gentios. Jesus, ele cruza esse pátio. Então, ó, eles almoçaram lá naquela região ali, ó, no alto da cidade, onde está o círculo aqui. Mais ou menos por aqui, na verdade é bem perto, é na parede lateral dessa fortaleza que tem aqui. Nesse lugar, eles comeram a última ceia. E aí eles saíram por uma caminhada, ó. Percorreram esse caminho aí, desceram uma ponte superior que ligava a parte alta da cidade com o templo, que tinha sido construída por Herodes. Entraram na região do pátio do templo. Eles, como judeus, tinham livre acesso e circulação nessa área mais interna. E aí então aqui, ó, nessa porta aqui principal era onde estava a videira dourada de ouro que fazia a decoração dessa porta que entrava a porta central do templo. Provavelmente por aqui Jesus faz a sua última oração e aí então ele desce pela porta dourada, que naquela época se chamava Porta das Águas, porque aqui embaixo, nessa parte mais baixa aqui, tem um rio seco. Quem é do Nordeste conhece bem isso. Aquele lugar que você chega assim, tem cara de rio, tem vala de rio, mas não tem água. Aí você fala assim, cadê a água? A água vem no verão. Quando chove, ou no inverno, né? Quando chove, aí aquilo ali, corre água ali. Então esse é o vale de Quedrom, que diz aí no texto. Ele cruza o vale de Quedrom, bem provavelmente por essa ponte superior que tinha, e entra num jardim que tinha por aqui, mas não é igual o jardim da sua casa. Não é igual o jardim que você tem lá com rosas vermelhas, margaridas, não é só hortinha. Não, não é o jardim assim. Quando ele fala aqui jardim, é bem provavelmente porque era um local cercado, murado. E era uma fazenda. A palavra Quedrom, do hebraico, transliterada aí em grego, significa azeitona. Então, o vale de Quedrom era o vale onde tinham as oliveiras. Está vendo lá no mapa? Ó? Que aqui é tudo as arvorinhas, uma do lado da outra, igual uma plantação. Tudo assim cheio de arvorinha. Essas arvorinhas aí eram oliveiras. Se você se chama oliveira, você sabe que o motivo do seu nome é porque você é uma árvore que produz azeitona, certo? Então aquele lá era o vale das azeitonas, era o vale que de vez em quando tinha água e dava então para plantar muitas azeitonas. Era um vale que era uma grande fazenda em que as pessoas moíam as azeitonas, esmagavam as azeitonas com pedra e produziam azeite, o azeite de oliva, esse azeite que a gente come aí com a macarronada de domingo. Então você tem lá o vale da produção de azeite, o vale das fazendas de azeite. E Jesus entra nesse vale. Mas tem algo muito interessante acontecendo com essa simples palavrinha. Jesus entra no vale de Quedrom, ou no jardim do azeite. Um jardim onde se produz azeite. Aonde começa o mundo? Num jardim. Da onde o homem é expulso? Jardim. E agora onde que o homem perfeito, aquele homem que nunca pecou, o homem que diferente de todos nós foi expulso, não foi expulso do jardim, mas ele podia entrar, não só lá no vale de Quedrom, mas ele podia entrar no próprio jardim de Deus.
Jesus está entrando num jardim. E é nesse jardim que ele vai ser o quê? Preso. Para morrer pelos nossos pecados. Para nos dar novamente acesso a um jardim. Porque o mundo começa no jardim do Éden, mas lá no final da Bíblia diz que nos céus haverá também um jardim. Lá no meio do jardim haverá uma árvore plantada. E desta árvore sairá o rio da vida. E é neste jardim que nós passaremos a eternidade, tomando do rio da vida e comendo da árvore da vida. Então Jesus entra no jardim do Quidrom para se entregar pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Ali ele será preso num jardim, de uma maneira como Salvador, homem perfeito que era, o Deus vivo, entra no jardim para que possa dar a todo aquele que nele crer acesso ao jardim que termina todas as coisas. Falando sobre isso, um dos comentaristas bíblicos que eu gosto muito, Warren Wiersbe, escreve o seguinte: a história humana começa no jardim. O primeiro pecado do homem foi cometido lá naquele jardim. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e por isso foi expulso do jardim. Mas o último Adão, segundo 1 Coríntios 15, 45, foi obediente quando entrou no jardim do Getsêmani. Em um jardim, o primeiro Adão trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Mas Jesus, por sua obediência, trouxe a justiça e vida para todos aqueles que crerem nele. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A história termina um dia num outro jardim. Toda a história da humanidade será consumada pela entrada de pessoas num jardim. O jardim celestial que João, o mesmo que escreveu o Evangelho, descreve lá em Apocalipse 21 e 22. Nesse jardim não haverá mais morte, nem maldição. O rio da água da vida flui incessantemente, e a árvore da vida produzirá frutos abundantes. O Éden era o jardim do pecado, da desobediência, nossa. O Getsêmani era o jardim da obediência dele. E o céu será o jardim da nossa satisfação nele, para a glória dele no Senhor. Interessante esse comentário do Wiersbe, que nos faz lembrar que, diferente de nós, diferente de qualquer um de nós aqui, Jesus nunca desobedeceu a Deus. E ele não está se entregando para a morte como culpado. Porque às vezes quando nós cometemos crimes e nós procuramos um advogado, o advogado diz assim: olha, eu acho que é melhor você ir lá na delegacia e se apresentar. Vai que você pega uma delação premiada aí. Né? A gente está vendo isso aí no Brasil direto. Quem se apresenta diminui a pena. Jesus não está se entregando naquele jardim porque ele tem uma pena para cumprir dele. Ele não é culpado de nada. Jesus também não está se entregando naquele jardim sendo preso de uma maneira assim: ixi, me pegaram, fui pego de surpresa. Não. Todo o restante do texto está escrito, o texto que nós acabamos de ler, todo o restante desses versículos estão escritos para mostrar para a gente quem Jesus era e como ele foi lá se entregar. E é interessante porque o texto começa nos apresentando uma série de personagens. Primeiros personagens que são apresentados no texto, diz aí o texto, né? Ele entrou no jardim e ali naquele lugar Judas já tinha ido várias vezes. Judas conhecia aquele lugar. E Jesus vai para lá, para aquele lugar, não porque, tipo assim, eu estou indo me esconder, eu estou indo fugir, eu estou indo para um lugar que ninguém vai me achar.
Não, ele está indo para aquele lugar porque ele já tinha combinado com Judas. Se a gente ler um pouquinho lá atrás, lá no capítulo 9, capítulo 10, lá no banquete de Jesus com os discípulos, ele diz para Judas o seguinte: meu amigo, chegou a sua hora. Aquilo que você estava destinado a fazer antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo inteiro, você já tinha escolhido para fazer uma coisa. Vai lá fazer. Daqui a pouco eu te encontro. E aí o texto diz que Judas saiu e entrou na escuridão. E aí esse entrou na escuridão estava dizendo não só que era de noite, que ele entrou no meio da noite escura, mas diz da alma de Judas. Judas entra na escuridão e o texto fala, ele estava possuído de demônios. Então, Jesus vai para o jardim do Getsêmani, não porque é uma entrada normal, porque ele estava indo para orar, ou porque ele estava indo para alguma coisa específica que não fosse o encontro com Judas, não. João faz questão de destacar, Judas conhecia muito bem aquele lugar. Ele sabia, com toda certeza, que Jesus estaria lá. O texto está mostrando para a gente que Judas não foi esperto. Judas não foi inteligente. Judas não foi aquele cara que falou assim, já sei, vou trair Jesus, vou pegar, vou fazer um esquema, porque eu já sei aonde ele vai estar, então eu vou pegar ele na curva. O texto está dizendo o seguinte, Jesus ensinou para Judas, é lá que você me encontra. É lá que eu vou te encontrar. Jesus não foi pego de surpresa, Jesus determinou a hora, o local e as pessoas. Então o texto começa a apresentar para a gente os convidados desse jardim. Quem estava nesse jardim? O texto apresenta para a gente, logo na sequência aí, que estava lá o poder civil, que Judas tomou junto consigo, levou junto consigo um destacamento militar romano. Destacamento romano, que diz aí, a palavra usada aí, a palavra grega esperium, que significa um pelotão de 900 pessoas. Ok? Agora, pensa para mim, você vai prender um marceneirozinho lá de Nazaré, mas 11 pessoas. Para que você vai levar um destacamento militar de 900 pessoas ou até 200 pessoas, que é provavelmente a possibilidade aí que ele levou uma parte desse destacamento, desse espério? Para que você vai levar 200 pessoas para prender 12? Fala para mim. Vai chegar para prender 12 caras, helicóptero, tanque de guerra, metralhadora, SWAT descendo, cão pastor, polícia cercando, sirene, lanterna, para prender 12 caras? 11, né? 12, porque é Jesus, os 11 mais Jesus. Para que tudo isso? Por causa dos fariseus, porque o texto diz que esses caras aí, o pelotão romano, estavam acompanhados desses caras aqui, ó. O poder religioso, o sinédrio, os fariseus e um representante do sumo sacerdote chamado Malco, que foram lá para os romanos e disseram para os romanos assim, a gente sabe isso por causa dos evangelhos sinóticos, eles disseram assim para os romanos, tem um cara aí, e lembra que era dia de Páscoa, Jerusalém estava lotada, tinha gente para tudo que era canto, para tudo que era lado, tudo que era hotel estava com lotação máxima, tinha gente dormindo na rua, em volta da cidade, nas praças, lotado, tipo Barretos em dia de rodeio, lotadaço. E aí, a preocupação dos romanos foi que os caras chegaram lá para ele e falaram assim, tem um cara aí de Nazaré, chamado Jesus, que ele está dizendo por aí que ele é rei dos judeus. Quando os romanos ouviram esse papo, rei dos judeus, eles lembraram o seguinte, tinha um grupo de judeus chamados zelotes, que viviam atacando as guarnições romanas e fazendo rebelião e causando problema em tudo quanto era lugar. Quando disseram para os romanos, olha,
o rei dos judeus chegou e está aí na cidade, e amanhã ele vai dar o golpe, fazer o levante para derrubar Roma, os caras falaram, vamos com o exército para a rua. E levaram um pelotão de talvez mais de 200 pessoas. Pegaram um destacamento romano, e o texto fala que eles vieram armados até o dente, lanterna, faca, caveira, né? Metralhadora R15, arma, os caras vieram para o pau. Então você está enfrentando, Jesus está chegando ali no Getsemane, entrando no jardim com seus discípulos, e o que ele vai pegar na frente é um destacamento romano inteiro. Ok? Vai guardando as informações aí, que já já você vai ver para que ela serve. Mas tinha mais um cara que o texto diz aí. Tinha o poder civil, romanos, tinha o poder religioso, mas tinha aquele que era o alimentador desses dois poderes. Aquele cara que vendeu por 30 moedas de prata para um poder religioso, e aquele cara que diz o começo do texto, tomou junto consigo um destacamento militar inteiro, que é o terceiro poder, o próprio Satanás, personificado na pessoa de Judas, tomado de demônios, aquele homem que traiu o mestre, aquele homem que foi separado antes da fundação do mundo para ser o traidor. O próprio João sempre se refere no texto a ele, dizendo assim, aquele que o traiu. Então você tem os três poderes aí. Você tem o poder civil, o Estado representado pelo exército, o poder religioso, todos os representantes religiosos da nação ali representados, e aquele que é a fonte de todos eles, com um único propósito: vamos aniquilar Jesus de Nazaré. Agora o texto é interessante, porque se você ler o livro de João, todas as vezes que aparece no livro de João, esses caras vindo para matar Jesus, Jesus sempre diz assim, não é chegada a minha hora, e ele dá uma maneira de fugir. Quando você lê o Evangelho de João, todas as vezes que esses caras se juntam, você lembra que lá atrás, acho que se eu não me engano no capítulo 10 de João, o sumo sacerdote mandou os soldados do exército do templo para prenderem Jesus. Jesus dá uma desculpa qualquer, os caras ficam admiradíssimos com Jesus, e Jesus sai de fininho. E a gente, quando lê o Evangelho de João, a gente percebe que as idas de Jesus a Jerusalém são rápidas. Ele vai, faz alguma coisa e sai de fininho. Mas o texto aqui muda a conversa. O texto aqui já não está mostrando para a gente aquele Jesus que há um tempo atrás estava chorando, orando com sangue escorrendo pelo corpo, tomado de medo, e dizendo para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e na sua fragilidade humana, precisando dos anjos, confortar o seu coração. Não. Depois da oração que Jesus faz nos versículos anteriores, Jesus não está mais com medo. Jesus não está mais indo para longe deles. O texto fala que Jesus vai em direção a eles. Jesus toma a iniciativa. E Jesus diz para eles, quem vocês estão procurando? Não são eles que vão para a direção de Jesus. É Jesus que vai em direção a eles. E Jesus diz, quem vocês estão procurando? E há um jogo de palavras muito interessante aí na língua grega. Vamos aprender um pouquinho de grego aqui agora. Não, o jogo de palavras vem depois. Então o negócio é o seguinte, vamos definir o negócio aí. Jesus aqui, como nós vimos, encontra-se no momento certo da sua agenda. E na agenda de Jesus, as coisas acontecem
no local certo, Jardim de Getsemane, no dia certo, na hora certa, na hora marcada, com as pessoas combinadas para aquele encontro e exatamente como ele determinou. Quando nós olhamos a entrada desse texto, nós estamos vendo Jesus soberanamente no controle de tudo que está acontecendo com ele. Judas, chegou sua hora. Agora a gente tem que terminar o jantar aqui, vamos lá para o templo. Agora eu vou orar. Olha, o que eu tinha para falar com vocês já terminou, não tenho mais nenhum discurso para fazer, as minhas últimas palavras foram dadas. Agora nós vamos entrar no Jardim de Getsemane. E Jesus está com o relógio na mão no Jardim de Getsemane, dizendo o seguinte: cadê a hora que os caras vão chegar? Chegaram, no horário marcado, no dia marcado, no local marcado. Jesus vira para eles e diz: agora eu não vou fugir, agora eu não estou com medo, agora eu sei qual é o meu cálice e eu vou beber do meu cálice. Quem vocês estão procurando? E aí entra o jogo de palavras no grego. O jogo de palavras diz o seguinte: ele usa uma palavra grega que significa estar de pé, mas é uma palavra que também significa estar firme de pé. E no grego, literalmente, a palavra diz assim: chegaram os soldados com os sumos sacerdotes, e diz assim, na minha Bíblia está entre parênteses, eu não sei como está na sua Bíblia, mas diz assim: e Judas estava de pé com eles. Né? Ou algumas versões traz: e Judas estava com eles. Judas o traidor estava com eles. Versículo 5. Só que assim, Jesus faz uma única pergunta: quem vocês procuram? E eles dizem: procuramos Jesus, o Nazareno. E o texto diz que Jesus respondeu assim: ego eimi, sou eu. Gente, pensa bem. Você está com 200 caras, líderes religiosos, comandante do exército, pelotão armado até os dentes. O cara responde, o cara vem na sua direção e diz: estão procurando quem? Estão procurando Jesus. O cara responde: sou eu. E na resposta dele, diz o texto, o exército inteiro, 200 e poucos homens, os líderes, os religiosos, Judas, todo mundo, caiu no chão. E a palavra que é usada aí, essa palavra epesan, que na verdade vem de pipto no grego, não significa cair no sentido de se prostrar e adorar, cair para frente, se colocar em adoração. Os caras caíram para trás. Os caras recuaram e foram um tropeçando e caindo por cima do outro. Com a simples fala: sou eu. Só isso. Um exército inteiro, um único homem, com uma única palavra, monossilábica, quase: sou eu. Bruf. Todo equipamento militar, todo o pelotão, todas as lanternas e tochas e tudo que eles traziam, blup, pro chão. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que tem uma coisa acontecendo aí. Que não é Zé qualquer que está ali naquele jardim. Que com uma única palavra ele derruba o exército inteiro. E que essa palavra, ego eimi, não simplesmente é um dizer sou eu, como se fosse eu ou você respondendo. O que Jesus está dizendo ali, e aqueles homens entenderam, foi aquilo que Deus disse para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E que está escrito em hebraico ali: Ehyeh
Ashe Erreie. O que Jesus disse para eles é: o Senhor do universo, aquele que é em si mesmo, aquele que existe em si mesmo, aquele que é o dono de todas as coisas, o criador e sustentador do universo, aquele que é o Logos encarnado. Todas as vezes que isso repete em João, todas as vezes, ele está dizendo: Deus está aqui. E quando ele diz isso, os exércitos desmoronam diante dele. Jesus não precisava de uma espada. Jesus não precisava sair na mão com ninguém. Jesus não precisava enfrentar aqueles homens num debate teológico. Uma única palavra da sua boca poderia eliminar todos aqueles homens. E ele deixa isso claro logo de cara. Ele não é uma vítima do destino. Ele é o Senhor da história. Ele não é um qualquer bandido que está sendo preso. E o terror daqueles soldados foi isso. Porque eles esperavam chegar lá e prender um rebelde. Mas quando eles chegam naquele jardim, eles se deparam com o dono de todas as coisas. E eles caem prostrados. Não há o que se fazer diante dele. Ele não é uma vítima. Ele não é um culpado que está se entregando para minimizar sua pena. Ele não é qualquer um que está indo morrer lá por algo que foi ele que fez. Ele é o Senhor do universo. Ele é Deus, autoexistente, autossuficiente, que está morrendo, porque Ele quer, pelos pecados dos homens. E Jesus deixa isso claro, diante de poderes civis, diante de poderes religiosos, e diante do próprio emissário de Satanás, Judas. Todos eles estão caídos e apavorados diante dele. Não há quem possa tocá-lo. Ele é o Senhor. Quando a gente vai ver lá na frente, no final do texto, que diz assim, que os homens o prenderam e o amarraram. Essa prenderam e amarraram está em total contraste com o que está acontecendo aqui. Eles só prenderam e amarraram, porque ele deu as mãos e disse: agora amarra, porque eu quero ir. Eu sou o Senhor. E é muito interessante nós pensarmos nisso, em termos do que isso significa para a minha vida e para a sua vida. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós queremos nos apresentar diante desse Senhor como merecedores ou como pessoas que têm a autoridade de chegar na presença dele e dizer para ele: o Senhor tem que me salvar, o Senhor tem que fazer isso para mim, o Senhor tem que resolver os meus problemas, o Senhor, eu não aceito isso. Eu estou dizendo para o Senhor aqui que eu decreto, eu determino, eu quero de volta o que é meu. Olha, Jesus, vem cá. Eu já falei para o Senhor. Eu pisei a planta dos pés, agora o Senhor tem que me dar. E tem muita gente por aí se achando no direito de como Judas, de como os homens lá do exército e os sumos sacerdotes religiosos se apresentarem na presença desse Senhor e por causa do sacrifício dele, acharem que estão no domínio das suas próprias vidas e na condição de dizer para ele o que ele tem que fazer. E o texto aqui é bem claro, que não há poder na terra, que não há homem na terra, que não há exército na terra que possa dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele tem a própria agenda dele, e ele não segue as agendas dos seres humanos.
Ele não vai te dar as coisas que você quer, no dia que você quer, na hora que você quer, para as pessoas que você quer. Não é assim que Ele age. Ele segue a própria agenda dEle. Ele faz as coisas no tempo dEle, para a glória dEle, do jeito dEle, como Ele quer. E nós, seres humanos, temos duas condições diante disso. Ou nós antes nos dobramos para frente e dizemos, Tu és Senhor, ou nos restará cair de costas no dia final e declararmos que Ele é Senhor e sermos condenados ao inferno. Porque a Bíblia diz que quando Ele vier a segunda vez, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, mas não haverá salvação. Serão como estes homens, caídos, aterrados, apavorados diante dEle, mas não terão condição de fazer nada, porque Ele segue a sua própria agenda. E nós temos duas opções na vida: ou nós nos inserimos na agenda de Jesus, ou nós caímos para não mais nos levantarmos. Ou nós aceitamos o tempo dEle, a hora dEle, os motivos dEle, a glória dEle. E Ele vai continuar ensinando isso nesse texto, por meio de um dos seus discípulos. Um dos discípulos de Jesus, muito interessante esse cara, Simão Pedro. Simão Pedro era um cara que se achava no direito de agir como bem entendia. Simão não era daquele cara que perguntava nada para ninguém. Ele ia e fazia. Ele era o cara da ação. Ele não era o cara da oração. Ele era o cara do fazer, não do ler a Bíblia. Era o cara sincero. Não, eu faço tudo espontaneamente, para Deus. E aí, Simão Pedro, vendo os soldados caídos e prostrados, diante do nome do Senhor, ouve Jesus perguntar uma segunda vez: vocês estão procurando quem? E aí Jesus diz assim, os caras respondem de novo. Você pode imaginar aquela tropa toda caída, tentando se levantar. Dá licença aqui, pá, a mão para lá, tem que ter escuro, pedra, lanterna caindo no chão. E aí eles respondem de novo: nós estamos procurando Jesus de Nazaré, o Nazareno. E aí Jesus responde a segunda vez: sou eu. E Pedro fala assim: agora é minha chance, mano. Esses caras vieram aqui fazer moral, se deram conta que estão lidando com o meu Senhor. Então, já que o meu Senhor mostrou para eles, eu vou mostrar também. Tira uma adaga, porque a palavra que usa aí é uma adaga. Pescador, né? Sempre carrega o canivete na cintura. Tirou a adaga. Pegou o primeiro que estava se levantando do chão ali, meio atordoado, e vlapo! Arrancou um taio da cabeça do cara, saiu a orelha junto. Ok? Pedrão. Nesse texto tem dois imperativos, duas ordens de Jesus. O primeiro imperativo, Jesus diz para aqueles caras, quando eles estão caídos no chão: estou dando uma ordem aqui. Os meus discípulos vão sair livres. Esses caras que estão comigo aqui, vocês não vão botar a mão. Vocês vão me levar preso, mas eles não. Essa é a primeira ordem de Jesus. A segunda ordem de Jesus é dada para Pedro. Meu amigo, pega essa faca e põe aí na adaga, na bainha novamente. Você não entendeu nada do que eu vim fazer. Eu vim aqui, cara, para o jardim, não foi de acidente, não. Eu vim aqui para o jardim, não é para matar esses caras, não. Eu vim aqui para o jardim para salvar a vida deles. Eles são só marionetes nas minhas mãos.
Eles estão seguindo as minhas ordens, os meus comandos. Eles vieram para o lugar certo, no dia certo, na hora certa, fazer aquilo que eu mandei eles fazerem. Só que você não entendeu isso, Pedrão. Você está andando comigo há tanto tempo, cara, e você ainda não entendeu que eu tenho que beber a taça que o meu pai me deu. E é interessante essa conversa com Pedro e essa ação de Pedro, porque às vezes nós nos achamos no direito de, em nome de Deus, ou porque queremos até ter uma intenção boa de fazer a obra de Deus, fazer exatamente o oposto. O que Pedro está mostrando para a gente aqui é que facilmente nós podemos confundir a obra de Deus com aquilo que nós mesmos queremos fazer. E quando fazemos, na verdade, estamos indo contra Deus. Eu quero ler um pedaço do texto que eu escrevi essa noite. Pedro, se aproveitando de um homem caído no chão e incapacitados diante do poderoso nome do seu mestre, age em completa discordância da agenda, dos motivos e dos propósitos de Deus. Pedro, em nome do poder de Deus, querendo ser usado por Deus e até talvez com boas intenções, não entende que Jesus veio para levar salvação, para levar não a violência, nem a espada, mas a vida. Muitos na história da igreja fizeram o mesmo. Muitas vezes na história da igreja, a igreja, em nome de Deus, pegou a espada na mão. Muitas vezes, lá no passado, a Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo-se fazer a obra de Deus, montou exércitos, armou pessoas para matar em nome de Deus. Muitas vezes, nos nossos dias, os Estados Unidos da América, dizendo-se a nação cujo Deus é o Senhor, pegam as suas metralhadoras, os seus mísseis, abrem suas caixinhas de bomba atômica e ameaçam o mundo, dizendo-se salvadores do mundo em nome de Deus. E uma das coisas que Deus está dizendo há muito tempo, e já disse isso para Pedro: o mundo não é salvo pela espada. Não é por força, nem por violência que o mundo será salvo, mas pela palavra de Deus, que é o próprio Evangelho, Jesus Cristo. Se os Estados Unidos, ao invés de se armar militarmente, comprar mísseis, metralhadoras, canhões, aviões e bombas, criassem mais seminários e gastassem todo esse dinheiro para enviar missionários, para levar o Evangelho a todo canto da terra, talvez nós teríamos resultados muito melhores do que temos hoje. E na verdade eu posso dizer não só talvez, com certeza, porque no passado, quando isso aconteceu, é a verdade. É interessante que no nosso mundo que nós vivemos hoje, os muçulmanos mandam 6 missionários para o nosso contexto cristão, enquanto nós mandamos um para o contexto deles. E o que está acontecendo com eles? Estão dominando o mundo. E vão dominar o mundo. Sem derramar uma gota de sangue. Na Europa esse é o plano. Vão para lá, tenham filhos. Enquanto o europeu tem 1 filho, o muçulmano tem 6. Esses dias mostrou uma projeção, países, por exemplo, como a Dinamarca, que em próximos 10 anos haverão mais muçulmanos na Dinamarca do que cristãos. Sem derramar uma gota de sangue. Esses caras fazendo errado já entenderam. Só que nós, ao invés de enviarmos missionários, estamos preocupados em construir prédios, igrejas, chiques,
dar mega salários para os nossos pastores, termos canais de televisão, sermos famosos, exaltarmos os nossos próprios nomes e denominações e depois nos protegermos com bombas, metralhadoras e tanques de guerra. E Jesus está dizendo: a estratégia de vocês está errada. Vocês estão agindo igual Pedro. Estão pensando agir em nome de Deus, mas vocês não fazem ideia de que Deus não faz guerra. Deus não leva espada. Deus leva a paz. Deus leva a salvação. Deus é aquele que se entrega voluntariamente, tendo o poder para destruir o mundo todo, tendo o poder para com uma palavra derrubar um pelotão. Ele simplesmente se entrega voluntariamente, se sacrifica para salvar aquelas pessoas. Olhando para Pedro e pensando no que Pedro faz, essa passagem deixa nítido para nós a certeza de que até aquele momento os discípulos que estão ali representados por Pedro não haviam entendido absolutamente nada acerca dos propósitos da vinda de Jesus. Pedro age contra o mestre. Ele envergonha o mestre. Ele não glorifica o mestre. É evidente que Pedro estava do lado de Jesus, que ele queria servir Jesus. É evidente que ele cria no poder de Jesus, ele tinha visto o pelotão cair. É evidente que Pedro está disposto a morrer por Jesus, porque ninguém sai para enfrentar um exército e um pelotão com a faquinha na mão se não crê no poder de quem está junto com ele. Mas ter a vontade de fazer o que é certo, estar disposto a morrer pelo que é certo, não significa necessariamente fazer o que é certo. Quem estaria disposto aqui com coragem para enfrentar um pelotão, ir para a batalha? Evidentemente seria fracassado, como Pedro foi. Pedro tinha coragem, tinha confiança, estava disposto, mas não entendeu, nem de longe, com todo o seu ímpeto e disposição, os propósitos do seu Senhor. Quantas vezes nós não somos iguais Pedro? Quantas vezes não saímos com ousadia, com coragem, pensando em agradar o Senhor, fazendo sinceramente de todo o coração e crendo no poder dele. Mas o que de fato fazemos é algo completamente fora dos seus propósitos. Jesus poderia com um sopro destruir aqueles inimigos, mas ele usa o seu poder não para destruir, para se entregar. Pedro usa toda a sua energia, se levanta e gasta toda a energia inutilmente contra os inimigos que Jesus queria salvar. Isso é interessante, porque na verdade quando Pedro faz isso, ele está agindo contra o seu Senhor. Ele, achando que está destruindo os inimigos de Deus, se torna ele mesmo inimigo de Deus. Existem dois imperativos desse texto e um deles é para Pedro. Pedro, guarda sua espada na bainha. Para de guerrear, Pedro. Antes de fazer qualquer coisa, entenda os meus propósitos. A última afirmação de Jesus é impressionante nesse texto. Ele diz para Pedro: Pedro, eu preciso beber do cálice do meu Pai. E quando ele diz isso, ele diz: agora é hora de morrer na cruz, Pedro. E eu não consigo lembrar de duas vezes em que Pedro toma duas sapatadas de Jesus. Numa delas, Jesus diz que vai morrer e Pedro fala: não, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. E o que Jesus diz para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. As duras palavras de Jesus para Pedro aqui são duras palavras para todos nós. Para que nós pensemos bem antes de agirmos, antes de fazermos qualquer coisa em nome do Senhor.
ainda que seja sincero, ainda que seja com coragem, ainda que tomados de certezas, antes de qualquer coisa devemos nos assegurar de que nós estamos seguindo a agenda do Senhor e não a nossa própria. De que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, porque é mais importante fazer a vontade do Senhor do que fazer de todo o coração. Tem um livro muito bom do Martin Lloyd-Jones, que tem como título Sincero, mas Errado. E esse livro acho que seria o título ideal da atitude de Pedro. Pedro, você está fazendo de todo o coração, mas não foi isso que eu te pedi, meu filho. Eu não te pedi para ser sincero, Pedrão. Eu não te pedi para fazer de todo o coração, Pedrão. Eu não te pedi para crer no meu poder, Pedrão. Eu estou te pedindo, Pedrão, obedece. Porque o Senhor vai te mandar fazer coisas, e me fazer coisas, que os olhos humanos não têm condição de ver. Porque Pedro tinha visto Jesus derrubar aquele exército com uma só palavra, então ele podia crer que podia vencer aquele exército com uma única espadinha pequena. Se com a palavra do Senhor Jesus já derrubou todo mundo, eu com essa faquinha vou fazer miséria. Era aquilo que Pedro podia ver. Mas o que Pedro não podia ver era Jesus dizendo: Pedro, eu vou salvar esses caras estão vindo aqui me matar. O general aí, o cara do destacamento romano que está com a espada na mão, algumas horas depois ele estará aos pés da cruz dizendo: este é o Senhor, o Salvador do mundo. Isso que você não consegue ver, Pedro, eu consigo fazer. As coisas que você não consegue entender, as ordens que eu te dou, como é que é isso? Eu tenho que ir e me entregar. Eu tenho que ir e morrer. As pessoas vão bater na minha cara, vão me xingar, vão me trair, vão me odiar. O mundo vai me perseguir, vai me matar. Como é que isso pode ser bom? Pois é, Pedro. Esse é o bem que eu quero para você. Não é você fazendo aquilo que você consegue enxergar, com as estratégias que você consegue pensar e da maneira que você acha que tem que agir. Eu vou te mandar fazer coisas que aos teus olhos são impossíveis. Mas é isso que eu quero que você faça. Segundo a minha agenda. Segundo os meus propósitos. Então, o que Jesus está ensinando para Pedro, Pedro usa o poder do nome de Jesus para ferir Malco. E Jesus pega a orelha de Malco e põe de volta no lugar. E desfaz a obra de Pedro. Jesus usa o poder do seu nome para curar Malco e para arrepender Pedro. E diz: Pedro, guarda essa espada. Pedro vai para cima de Malco porque a espada de sangue que está nas mãos de Pedro só é capaz de produzir violência e morte. Mas a taça de sangue que Jesus ia tomar do Pai nas suas mãos produziu salvação de centenas de milhares de pessoas. E o texto termina dizendo: assim, os soldados, seu comandante, os guardas do templo, prenderam Jesus e o amarraram. É assim, Pedro, que eu vou vencer. A minha vitória não está na sua espada. A minha vitória está na cruz. E o que Jesus está ensinando para todos nós, através do que ele faz e diz para Pedro e para aqueles homens naquele dia, é que a agenda do Senhor da história não é igual a nossa. E que a forma do Senhor da história cumprir a sua agenda não é pela força, nem pela violência, mas é pelo seu poder para a salvação de milhares de pessoas. Os homens prendem Jesus,
ele é levado preso para a casa de Anás, diz o texto. E há um contraste aí de palavras bem interessante, porque a palavra Anás, o nome Anás, significa humilde. Jesus sendo preso e morto por aquele ser humano que se diz humilde. E há contraste aqui entre as pessoas, não é? Toda vez que o ser humano se autonomeia humilde e pensa que está fazendo a obra de Deus, porque Anás e Caifás acham que estão fazendo a obra de Deus. A conclusão final deles no texto é: olha, é melhor morrer somente esse cara aí, para que toda uma nação de pessoas sejam salvas de um conflito e de uma guerra. E o humilde, que na verdade era arrogante, fala uma coisa que parece humilde, mas que na verdade é pura ignorância, mas fala a verdade, que ele não compreendia, que quando aquele homem morresse, humildemente, o Senhor da história que se entregou para a morte, esse homem salvaria de fato toda a nação de Israel. E não só a nação de Israel, levaria salvação a todo o mundo. As perguntas que eu quero terminar nosso papo essa noite é: como é que está a tua agenda? Seus horários? As pessoas? Sua crença no poder de Deus? Sua ação no poder de Deus? Suas boas intenções batem com a agenda, com os propósitos, com os dias e horários do Mestre? Essa é a minha pergunta para você. E eu queria te desafiar a orar, a olhar para a sua própria vida, para que você não seja como aqueles soldados, como os líderes religiosos, como Judas, para que você não esteja fazendo uma agenda de vida e determinando os seus dias, horários e locais por si mesmo, contra o Mestre. E para que você, talvez, já envolvido na agenda do Mestre, no lugar certo, na hora certa, no dia certo, não haja como Pedro, que apesar de estar seguindo a agenda do Mestre, na hora H, se tornou inimigo do Mestre e fez tudo contrário ao que o Mestre pediu. Mas que as suas boas intenções e que a sua agenda encontrada com a do Mestre também esteja em acordo com os propósitos dele, não com os seus, os dele. Não com a sua sinceridade, com a obediência a ele, com a sua dedicação total. E é interessante que na Bíblia, a Bíblia diz isso constantemente. Deus não está preocupado com a nossa sinceridade quanto Ele está preocupado com a nossa obediência. Eu não pedi para você fazer de todo o coração. Eu pedi para você fazer o que eu mandei. Mesmo que o que eu mandei vá contra tudo o que o seu coração consegue ver. Entendeu, Pedro? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, Deus amado, como a sua palavra é maravilhosa. Como o Senhor é grandioso, poderoso e exaltado sobre todas as coisas. Nome sobre todo nome. Senhor da história e do universo. Nada acontece que não seja segundo os teus santos e maravilhosos propósitos. Mas tantas vezes, Senhor, nós não entendemos a tua agenda.
Tantas vezes, Senhor, nós não estamos no lugar certo que o Senhor marcou para estarmos. Tantas vezes estamos atrasados em fazer o que o Senhor marcou um horário para fazermos. Tantas vezes, ó Deus, estamos como aqueles homens procurando Jesus de Nazaré, mas não para ouvi-lo, mas para bater de frente com ele. E o triste é saber, Senhor, que todas as vezes que isso acontece, a gente vai cair para trás e se arrebentar na vida. É triste saber, Senhor, que algumas pessoas entenderão isso tarde demais e lhes restará somente o inferno. Mas eu peço que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor. Que Tu se compadeça das nossas rebeldias, das nossas preocupações, com as vezes em que estamos como aqueles homens, achando que estamos servindo a Deus, estamos de fato batendo de frente com Ele. Quebranta-nos, Senhor, humilha-nos, Senhor. Que diferente de Anás, não tenhamos humilde no nome, mas tenhamos humilde na alma. Para que nós possamos falar as coisas de Deus, porque de fato entendemos os propósitos e planos do Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, por todos aqueles que, como eu, muitas vezes sinceros, crendo no Teu poder, achando agir em Teu nome, somos como Pedro. E saímos estabanadamente, Senhor, fazendo coisas completamente contrárias ao que o Senhor disse que nós devemos fazer. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que, ao invés de me entregar, sacrificar a minha própria vida, tomar a minha cruz e te seguir no seu exemplo, eu pego a minha espada e saio por aí em Teu nome, dando facadas nos ouvidos dos malcos, arrancando parte das pessoas ao invés de salvar as suas almas, Senhor. Tem compaixão de nós, ó Deus, quando bem intencionados e crendo no Senhor, nós não fazemos o que deveríamos. E nos ajuda, Senhor, a guardar as nossas espadas na bainha e a entregarmos as nossas mãos para, amarrados, sermos sacrificados, bebendo da mesma taça que o Senhor bebeu. Agora nós vamos participar da ceia, Senhor. Nós participaremos dessa taça do Seu sangue. Que essa taça não esteja só nas nossas bocas e mãos, ó Deus, mas que ao tomarmos a taça do Seu sangue, tomemos o Teu exemplo para as nossas vidas e estejamos dispostos a todos os dias, como o Senhor, nos entregarmos, darmos a outra face, perdermos, para que vidas sejam ganhas para a vida eterna. Nos ensina, Senhor, porque somos rebeldes, porque somos duros, somos como Pedro. Quebranta os nossos corações, Pai. Que ao participarmos do Teu sacrifício, entendamos o nosso sacrifício. É isso que eu peço por mim, Senhor, pelos meus irmãos aqui. Que a Tua graça tome esse lugar, Senhor. Que as Tuas misericórdias, consolações possam invadir os nossos corações. E se alguns de nós, Senhor, estão com suas agendas desalinhadas, que hoje eles possam fazer um compromisso contigo. Se alguns de nós estão com as espadas desembainhadas, que hoje possam guardá-las.
e entregar as suas mãos para serem amarradas e se sacrificarem pelo Senhor. Eu peço isso, ó Pai, não por mim, mas para o teu próprio nome e glória. Naquele nome que está acima de todos, naquele doce e precioso nome, o nome do Senhor Jesus. Amém?